Hoje, o Atlético venceu por 1-0 o Santos na Vila Belmiro. Gol de Chico aos 22 minutos do segundo tempo, numa grande jogada do Janderson. Mais uma vitória fora de casa do Atlético no campeonato. Quinta vitória do time na competição. E a partir de agora, nós vamos às notas do jogo, com os nossos comentaristas, Kleber Ferreira, o amigo dos amigos e o incansável Charlie Pereira. Primeiro, as notas para a defesa atleticana, Charlie. Olha, eu vou dar nota 9 para o goleiro Jean, né, pela defesa que salvou o Atlético no jogo de hoje. O Jean foi decisivo quando o jogo estava 1-0, ele fez uma grande defesa. Mas vamos voltar lá no início do jogo. Ele também fez grandes defesas ali naqueles primeiros minutos, quando o Santos, né, fechou uma blitz para cima do Atlético. O Dudu Aratária fez a observação de que nos últimos jogos ele vem melhorando o seu rendimento. Hoje foi mais um jogo que ele vai com nota azul. Tá crescendo o Dudu, nota 7. Às vezes tem jogadores que demoram mais a corresponder às expectativas. O João Vitor e o Éder, eu vou dar nota 7 para o Éder e vou dar 6,5 para o João Vitor, que teve uma hora lá que ele quase entregou a rapadura. O Nicolas foi mais tímido do que o Dudu. Eu dou nota 6,5 para o Nicolas. São as notas da defesa aí do Atlético. O Jean foi o melhor do sistema defensivo. E a defesa atleticana, que hoje não deixou o Santos fazer gol, Kleber Ferreira. Alô, Kleber. Parece que tá no mute. Oi, aí André. O seu. Aí. Oi, André. Pois bem, o Jean, aquela segurança de sempre, é aquele jogador extremamente seguro, sabe jogar com as mãos, sabe jogar com os pés, um grande goleiro sem dúvida nenhuma, 8 para ele. Dudu cresceu muito, só marca, mas marca bem, e cresceu muito. Não tem aquele negócio, ele sabe que ele, quando sai para o apoio, acaba não fazendo o apoio direito, se limitou a marcar e cumpriu bem o papel dele. Nota 6 para ele. 6 também para a dupla de zagueiro, o João Vitor e o Éder. O João Vitor continua fazendo as lambanças dele. A sorte é que hoje a lambança dele não foi aproveitada pelo time do Santos. Mas hoje, no mais, ele foi bem. O jogador que tem muita habilidade. Ele não tem maturidade ainda para jogar uma Série A. Isso é que é fato. E o Gilvan vai voltar ao time titular do Atlético. Não precisa achar. Até depois o técnico Eduardo Souza falou sobre o Gilvan, o desgaste físico e tudo mais. E o Nicolas, jogador eficiente que não foi tão brilhante. E eu sei por quê. Porque ele teve dificuldade para jogar com o Chico no primeiro tempo. Quando ele foi reposicionado, o Chico passou a trabalhar por dentro, onde normalmente é ele que trabalha com o Ferrarese. E ele foi fazer o que o Ferrarese faz, trabalhar por fora, lá na linha de lado. Ele, inclusive, criou um gol que o Matheus Vargas não poderia ter perdido. Então ele teve dificuldade com o novo parceiro pela falta de entrosamento. Eu não tinha visto o Chico atuar ainda assim, ali naquela posição. Ali eu teria colocado o Mateuzinho e ele então vai ficar com a nota 6, merece uma nota azul também. As notas para a defesa do Atlético são essas. Charlie Pereira e o meio-campo do Atlético, que hoje teve Maranhão. Vamos lá, William Maranhão, nota 8. O melhor jogo dele com a camisa do Atlético, correspondeu à expectativa e entra aí numa missão que é muito difícil, substituir o Edson, titular absoluto do time aí, que foi para o mundo árabe, mas pelo jogo de hoje o Maranhão foi muito bem, nota 8. 8 também para o regular Marlon Freitas, esse sempre leva boa nota, né? O Marlon Freitas. Chico, que golaço, que golaço. E onde ele marcou esse gol? Na Vila Belmiro, palco de grandes e grandes gols. E esse foi mais um dos belos gols da Vila Belmiro. Nota 9 para o Chico, que é brasileiro, mas viveu no Paraguai, descendente de coreano e que vai almoçar no restaurante árabe, né? O Natanael entrou no lugar dele, ali pouco fez, só mais marcou, nota 6. O Janderson, que jogadaça, 1, 2, 3, 4, 5.
jogadores, né, saiu driblando todo mundo. Eu também saí driblando todo mundo, antecipando a nota dos atacantes. Então eu vou pegar minha bolinha e vou recuar. Depois eu saio driblando, André. É isso aí. As notas para o meio-campo para você, Kleber Ferreira, meio-campo que tem o Chico, que fez o gol da vitória. Pois é, André. Esse William Maranhão conhece da posição, não jogou o que ele pode jogar ainda não, ele vai jogar mais, ele vai render mais. E repor o Edson não é uma tarefa fácil, inclusive emocionalmente. E ele entrou com autoconfiança, teve coragem para jogar, começou mal porque estava mal posicionado, foi chamado ao posicionamento correto pelo treinador e aí cresceu enormemente. Inclusive apareceu na frente chutando no gol, então foi muito bem. A melhor partida dele, sem dúvida nenhuma, com a camisa do Atlético, fica com uma nota 8. O Marlon Freitas, o jogador regular de sempre, nota 8 para ele. E o Chico, que fez um primeiro tempo ruim, ele compensou tudo que ele fez de ruim com uma jogada de craque para definir o jogo. O gol do Atlético saiu pela qualidade técnica do Chico. A jogada do Janderson também se deu pela orientação que ele recebeu e a habilidade que ele tem. Não é um jogador inteligente, mas é um jogador de muita habilidade e muita força. Mas o gol saiu pela qualidade técnica de quem arrematou a bola e ela não teve outra saída a não ser submissamente obedecer o pé que falou para ela: você vai fazer essa curva aqui e vai cair lá no ângulo. Então o Chico vai ficar com a nota 9, o grande craque do jogo, o craque Sagres do jogo, que vai, como o Charlie disse, né? É o coreano que viveu no Paraguai, que é brasileiro e que vai comer no restaurante árabe. Realmente é uma coisa assim, é muita coisa para um Chico só. É um Chico muito globalizado, né? Ataque do Atlético, Charlie Pereira. Pô, agora eu posso falar do Janderson? Pode. Driblou 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, fez um carnaval na defesa do Santos. Em momento algum, e às vezes tem muito atacante que faz isso, que faz aqueles dribles que não vão para lugar nenhum. Ele não, ele foi objetivo, ele foi driblando, se não direto para o rumo do gol, mas para abrir espaço para fazer a jogada. E depois de tantos dribles, ele viu o Chico numa condição melhor do que a dele para dominar e bater. Entregou no Janderson. Nota 9 para o Janderson aí, né? Um dos destaques do Atlético no jogo de hoje. O Júnior Brandão entrou e fez ali só um papel mais para segurar as descidas aí dos jogadores ali de defesa do Santos. Fica com nota 5. O Zé Roberto apagado, hein? Mais um jogo, né, bem abaixo do que se espera do Zé Roberto. Porque a expectativa em volta do camisa 9 do Atlético ela é grande. E por enquanto ela ainda não foi correspondida. 4 pelo jogo de hoje, 4 também para o Yuri, que entrou no lugar dele. O Ferrarese, me permita nem dar nota para o Ferrarese, ele jogou muito pouco tempo. Machucou, né? Machucou, e olha que quando ele machuca, ele faz uma falta. Ele interrompe uma jogada do Santos. Ele mereceu mais o cartão amarelo pela falta que fez do que pode ter feito lá no banco de reserva. Saiu muito cedo, entrou o Matheus Vargas, né? Ele até que conseguiu ajudar, né, durante o período que ele perdeu, marcando, ajudando, tentando criar uma jogada ou outra, mas o gol que ele perdeu vai deixar a nota dele vermelha. 4, né? Era um gol que eu faria facilmente. Até você com aquela lentidão sua para jogar bola, né? O André tem todo um tempo cadenciado, né? Futebol cadenciado, lento, né? Clássico. Não é aquele futebol da década de 60, não. É da década de 20, lá da época do Charles Miller, né? 4 para o Matheus Vargas. Nota para os atacantes, Kleber Ferreira. O Janderson, ele foi muito eficiente. Para você ter uma ideia, o ouvinte às vezes não viu o lance ainda, a jogada do gol que ele criou, ele estava de lado para o gol. O gol estava lá ao lado direito dele. E ele driblando, levando a bola em direção ao Chico do outro lado do campo, trazendo a marcação para cima dele, para criar a liberdade, o espaço para ele enfiar a bola para o Chico. Então foi uma jogadaça, sem dúvida nenhuma, e a melhor partida dele foi a camisa do Atlético. Olha que eu o critico, porque eu acho que ele é um jogador forte, um jogador habilidoso, mas que pensa pouco, muito jovem. E hoje ele pensou certinho, fez a jogada certinha, e quando ele jogar assim pensando, ele vai desequilibrar sempre. Uma nota
8 para o Janderson pela jogada do gol e por ter sido tão decisivo assim. O Zé Roberto vai ficar devendo mais uma vez. Se bem que ele não recebeu nenhuma bola, mas ele não tem cumprido bem o papel dele de atacante. O atacante que não faz gol acaba caindo. Então, ele vai ficar com a nota 4, vai ficar com a nota abaixo do que normalmente ele merece. Entrou no lugar do Zé Roberto o Yuri. Não soma nada, né? Infelizmente, não soma nada. Pega muito na bola, corre muito, pega e não soma nada. Vai ficar com 4 também. O Júnior Brandão entrou no lugar do Janderson, vai ficar com a nota 5, porque cumpriu um papel tático, como o Charlie bem descreveu aí. O Ferrarias, não tem como dar nota para ele, porque ele jogou 15 minutos e acabou fazendo uma falta que merecia o cartão. O senhor Igor César Benevoluto é um árbitro muito parlamentar. Tecnicamente, ele não é mau árbitro, não. Ele acompanha o lance de perto, ele marca o que acontece, mas é parlamentar demais, ele gosta demais de ficar conversando com o jogador e frouxo. Ele demora a dar cartão amarelo, ele deixa os jogadores tomarem conta da partida para depois começar a aplicar os cartões amarelos. Eu não gosto da forma como ele trabalha disciplinarmente, eu não gosto, embora, né, eu já tenha falado isso aqui outras vezes, eu gosto da arbitragem dele, mas não gosto da forma como ele trabalha os cartões. Árbitro não tem que conversar, árbitro tem o apito, o cartão amarelo e o cartão vermelho. É essa a forma de comunicação do juiz, do árbitro, com os jogadores. Ele parlamenta demais. Mas o Ferrari acabou não ganhando o cartão amarelo pela frouxidão do árbitro. Depois ele viu que ficaria fora do jogo, então ele pediu o amarelo lá do banco, aí ele ganhou o amarelo e vai recuperar da contusão e já cumpre a automática junto. O Ferrari não tem como eu dar uma nota para ele, não. O Matheus Vargas, como meio campista, ele entrou bem. Mas não pode perder o gol que ele perdeu, meu amigo. Aquilo não é gol que se perca. O jogador profissional não pode perder um gol daquilo lá, não. Não precisa nem ser um clever finalizador com perfeição, não. Um jogador mais comum faria aquele gol lá. E ele acabou perdendo um gol. Ele fez o mais difícil, que foi perder o gol. E não foi só ele, não. O Natanael, que também entrou no lugar do Chico, perdeu um gol que um profissional não pode perder. Então, o Matheus Vargas e o Natanael vão ficar com nota 4 cada um. E a nota para o Santos, Charlie Pereira, comandado pelo técnico Cuca. Olha, às vezes quando o time intermediário para pequeno enfrenta um time grande, às vezes a gente fala assim, o time grande não jogou nada. Não, o Santos tentou jogar. Ele foi impedido pelo Atlético, né? No primeiro tempo o Santos foi melhor do que o Atlético. O Atlético corrigiu isso na etapa final e foi melhor do que o adversário no segundo tempo. Pelo jogo de hoje, né, por não ter conseguido jogar graças ao poder de fogo do Atlético, à capacidade do Atlético, o Santos fica com nota 5. Eu gosto desse goleiro João Paulo. Hoje ele não praticou nenhuma grande defesa, mas é bom jogador. Tem o Felipe Jonathan, que é bom lateral. O Pará, eu não gosto dele na lateral, mas hoje ele jogou, foi no meio. E foi ruim, da mesma forma que foi na lateral. Agora tem um jogador que eu gosto aqui, ó, esse Pituca, esse volante, né? Que até fez uma boa finalização, o Jean praticou uma boa defesa, mas sem dúvida nenhuma, o Santos sente a falta do Marinho, né? É a mesma coisa que o Atlético Mineiro não ter o Keno. A mesma coisa que o Inter não ter o Galhardo. Né? É um jogador hoje muito importante para o Santos. Mas o Santos isso não justifica a derrota, não? Não justifica. Porque o Atlético também não teve o Edson. Sim, não justifica. Né? Acho até que o Marinho é para o Santos um jogador mais importante do que o Edson para o Atlético. O Santos é mais dependente do Marinho do que o do Atlético. O Atlético também perdeu o treinador. Perdeu o Wagner. O Atlético até hoje não achou o substituto do Kaiser. O Santos também não tinha hoje o Lucas Veríssimo, zagueiro, exatamente. Foram dois times que entraram desfalcados aí, né? Mas o Santos fica com nota 5. Para você, as notas para a nota geral, né? Para o time do Santos, comandado pelo técnico Cuca, Kleber Ferreira. Antes vou mandar um abraço para o amigo Paulo Mascote, do staff de comunicação do Atlético, um historiador, um jornalista muito inteligente, que está nos ouvindo e está elogiando aqui o trabalho que a gente faz com muito profissionalismo, e ele percebe isso. E fazemos mesmo, viu, Paulo? Você não tem noção quanto a gente luta para ser profissional. André, o Santos, ele começou
abafando o Atlético e tirando proveito da indecisão do posicionamento do meio para trás do Atlético. Quando o posicionamento foi organizado, mesmo assim no primeiro tempo, ele ainda mandou no jogo, porque o técnico do Atlético precisava de um tempo para conversar com os jogadores. Então, o que ele fez? Ele procurou segurar o time no campo de defesa para evitar expor. Segurou o time no campo de defesa e deixou o Santos com a posse de bola e o Atlético ficou com o posicionamento. O Santos teve a posse de bola, mas em momento nenhum o Santos fez uma só finalização de dentro da área. Fez finalizações importantes de fora da área. Nem naquele momento em que o João Vitor entregou a palha e a carrapadura para o Santos, ele não deu conta de entrar na área porque veio a cobertura em seguida e a finalização foi de fora da área também no comecinho do jogo. Então, o time do Santos hoje não foi o time do Santos que a gente já viu jogar. Eu penso que esse João Paulo logo será o goleiro da seleção brasileira. Esse Madison, eu acho ele muito melhor que o Pará, eu gosto muito desse ala. É um jogador esperto, é um jogador que tem um cruzamento, que faz aquele arco, que chega na cabeça do centroavante com muita facilidade, e ele tem um fôlego que lembra o Cafu. Ele não cansa, ele vai e volta o jogo inteiro, e você não vê ele abrir os braços, pôr a mão na cintura, nada. Então, o Santos não foi aquele Santos que a gente é acostumado a ver, não. Talvez pela falta do Marinho, que é um jogador, como o Charlie disse, é o pulmão do time. De qualquer forma, o Santos vai ficar com a nota 5, porque ele teve o primeiro tempo, teve o domínio no primeiro tempo, e no segundo tempo ele foi completamente envolvido pelo esquema tático do Atlético, e assim mesmo o jogo ficou só 1-0. É bem verdade que o Atlético perdeu 2 gols com o Natanael e com o Matheus Vargas, que não se perde, mas o Santos é o Santos, né? Tem um elenco muito bom e deu trabalho para o Atlético vencer por 1-0, vai ficar com a nota 5 o Santos. É isso aí, Kleber Ferreira. E agora vamos a nota para os treinadores. Para o treinador, né, no caso. Vou dar a nota 8 aí pro Eduardo Souza, técnico do Atlético, né? É da comissão técnica permanente, conseguiu melhorar o time. E às vezes quando você melhora o time no intervalo, né? Eu acho que esse técnico, ele mostra... Valoriza ainda mais o trabalho, ainda mais, né? E muda o time com as mesmas peças. Ainda mais valorizado o profissional que consegue fazer isso. E o Eduardo Souza merece nota 8 pela atuação hoje. E para você, Kleber, nota para o Eduardo Souza. André, embora o perguntador seja você, eu vou fazer a pergunta aqui para você. Você se lembra do Atlético no Campeonato Goiano? Lembro. Qual é a nota que se dava para aquele futebol, que você dá para aquele futebol que o Atlético apresentou durante o Campeonato Goiano? O Atlético estava muito bem, liderava a competição, né? Eu vou dar uma nota 8. É a nota que eu vou dar para o treinador do Atlético. Constantemente ele faz esse trabalho. O trabalho dele não foi a vitória de hoje contra o Santos, não. Ele tinha dirigido o Atlético em 7 jogos. Ele não perdeu nenhum. Ele ganhou 5 e empatou 2. Então, dentre esses jogos que ele ganhou, 5 que ele ganhou, ele enfiou 3-0 do Goiás. O trabalho dele não é de hoje. É um profissional que sabe o que faz. Sem contar que ele tem uma coisa que eu gosto muito, que nós 3 aqui cultivamos. E aí a gente pode falar, o Charlie cultiva muito, você também, que são pessoas que eu conheço de perto. A humildade. Esse cara, em momento nenhum no Campeonato Goiano, as vitórias subiram a cabeça dele. Hoje, na entrevista pós-jogo, ele também não deixou subir a cabeça dele. Ele sabe que ele fez um baita de um trabalho e ele se manteve lúcido, tranquilo, humilde. Um profissional preparado para fazer o trabalho que ele faz. Vai ficar com a nota 8 com todas as honras. E ele não engoliu um técnico qualquer, não. Estava no banco de reservas do outro lado o técnico Cuca, que é um baita treinador. E ele conseguiu superar o Cuca e superou bem, superou muito. E a arbitragem, como foi, Charlie Pereira? Olha, ela não interferiu no resultado do jogo, né? O árbitro foi o Igor Júnior Benevenuto, né? Árbitro de Minas Gerais, com Guilherme Dias Camilo, Marcos Vinícius Gomes, também lá de Minas, o Rodrigo D'Alonso foi o árbitro de VAR. Então teve interferência no placar do jogo. Eu senti ele intranquilo, nervoso, naquele lance envolvendo o Zé Roberto e o Laércio. Ali, você tem um VAR, você chama.
Você tem você tem a comodidade de ver o lance novamente. Se você não viu, se tá gerando uma dúvida, vai no VAR. E ele não fez isso, sabe? Por aquele lance, eu acho que ele acabou se perdendo naquele momento. Mas fica com nota 7, não teve interferência. Os assistentes foram perfeitos para mim, tanto o Guilherme Dias como o Marcos Vinícius Gomes. E para você, Kleber? Eu gosto, tecnicamente, do Hugo Júnior, não tem o R não, é Júnior Benevoluto. Eu gosto dele. Agora, disciplinarmente, eu nunca gostei. É jogador do clube do nosso estado aqui, para quem a gente naturalmente torce para que tenha sucesso, mas ele não podia ter deixado de dar o cartão amarelo para o Ferrarese naquele lance de jeito nenhum. O Ferrarese foi na perna, no pé do jogador, com o pé por cima, e acabou levando a pior. Ali, ele tinha que ter aplicado o cartão amarelo. A regra é para isso, é para ser aplicada. Naquele lance do Zé Roberto com o zagueiro do Santos, ele tinha que ter dado o cartão amarelo para os dois. Primeiro, o zagueiro do Santos fez uma falta na entrada da área, sem bola do Zé Roberto. Uma ótima chance para o Atlético fazer o gol, ele não marcou a falta. Depois, o Zé Roberto deu um empurrão no zagueiro do Santos, uma atitude antiesportiva. Ele tinha que dar o cartão amarelo para os dois e marcar a falta para o Atlético. Ele não fez nenhuma coisa e nem outra e entrou no meio da discussão dos jogadores. Isso me incomoda muito, porque demonstra uma certa falta de preparo para arbitrar jogo. O árbitro ele tem que ser frio, como é o comentarista. Ali não tem cor de camisa, não tem preferência pelo jogador que é mais educado ou menos educado. Ali tem regras para serem aplicadas. Então, ele peca demais nisso aí. Eu não falo dele tecnicamente porque de árbitros que se posicionam bem. Naquele lance do Ferrarese, por exemplo, quando o árbitro cumpre a linha média direitinho da lateral direita de um time para a lateral direita do outro, deixando as laterais esquerdas onde os dois auxiliares trabalham, ele tem o olho o tempo todo sobre o lance. Ele viu aquela falta que o Ferrarese fez, mas aí ele não teve a postura de árbitro. Aqui, ó, tem 15 minutos do primeiro tempo, você está machucado aí, amarelo para você, porque essa é uma atitude antidesportiva e a regra manda que eu puna assim. Na hora daquela falta que o jogador do Santos fez sem bola do Zé Roberto, que irritou o Zé Roberto dá um empurrão do jogador do Santos, ele tinha que ter dado o amarelo para os dois e marcado a falta para o Atlético, porque não foi uma falta qualquer não, foi um segurão à altura da cintura, um puxão que o jogador do Atlético virou. Então, ele errou ali também. Mas é como o Charlie disse, ele não teve nenhuma influência no placar. Ele apenas administrou o jogo, como gente boa, não sei o quê. Levou uma bronca do Cuca, aí levou outra bronca do Cuca, aí o Cuca deu outra bronca nele. Na quarta bronca, ele deu cartão amarelo para o Cuca. E depois que ele deu cartão amarelo para o Cuca, aí ele começou a aplicar a regra do amarelo. E aí ele puniu quem fez falta para receber o amarelo com cartão amarelo. Poxa, por que ele precisou levar bronca do Cuca para começar a se impor como árbitro de futebol? Então, ele vai ficar com a nota 6, porque ele não teve nenhuma influência no placar, mas ele pode dar mais de si como árbitro de futebol. Basta ter um pouquinho mais de postura, basta deixar de frouxidão e entender que ele é árbitro, tem que arbitrar o jogo com as regras. Ele precisa entender isso, porque é um árbitro talentoso, como árbitro para acompanhar o lance, para olhar direitinho, ele é um árbitro talentoso. E eu gostei muito dos dois auxiliares. Muito, o tempo todo atentos, você viu que não passava nada sem que eles estivessem prestando atenção. Os dois auxiliares vão ficar com a nota máxima, nota 10, não erraram em nada. E o árbitro do VAR também foi bem, porque ele não parou o jogo em momento desnecessário. Ele não parou o lance em momento desnecessário, a Natália deve ter informação quente por aí. Ele não parou o jogo em momento desnecessário, em momento algum desnecessário, e ele... Naquele lance do Zé Roberto, ele não poderia chamar, porque não era lance para cartão vermelho. Ele não foi consultado. E ele não parou o jogo em momento nenhum desnecessário, não travou o jogo, então vai ficar com uma nota boa o árbitro do VAR, o senhor Rodrigo D'Alonso Ferreira, que é de Santa Catarina. Eu vou dar uma nota 10 para ele. Pois é, com Kleber Ferreira e Charlie Pereira, essas foram as notas do jogo.